Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Arco Podcast. Meu nome é Gabriel Marques, sou membro do Centro Internacional de Adoração e Missões do Rio de Janeiro, ministério dos meus queridos apóstolos Alexandre Macedo e Rita de Cássia, meus mentores espirituais. E esse podcast se chama Arco, pois ele tem a missão de ser um instrumento nas mãos de Deus para lançar você, que é uma flecha nas mãos dele, no alvo profético que Deus estabeleceu para você nesse tempo. E eu quero falar nesse episódio, o segundo episódio, sobre o que a Bíblia fala lá em Lucas 17 e lá em Malaquias 4 sobre os últimos dias, que seriam como os dias de Ló e dias de Elias, como figuras históricas, que são referência para descrever o ambiente espiritual que vai anteceder a volta de Jesus. A gente vai passear um pouco pela Bíblia e, para começar, vamos ler o que está em Lucas 17. Lá o texto vai dizer, nos versículos 28 a 30, o seguinte: O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem for revelado. Jesus está falando aqui sobre um tempo futuro, um tempo que antecederia a sua volta. E ele não destaca apenas uma época de maldade, veja, ele destaca aqui uma época de normalidade. A vida parecia seguir normalmente. Negócios, festas, agricultura, construções, etc. O problema não estava nas atividades em si, mas na insensibilidade espiritual quase que absoluta que dominava o povo. E para pensar se não é essa atmosfera que vemos hoje. Um mundo ocupado, distraído, acelerado, saturado de prazeres e totalmente indiferente aos chamados de Deus. E quando Jesus fala nesse texto sobre Ló, a gente tem que analisar a sua história, lá em Gênesis 19, que vai mostrar um lugar chamado Sodoma, que era um lugar onde os valores estavam tão distorcidos que até a visitação angelical era desejada como objeto de prazer carnal. E no versículo 5 do capítulo 19 de Gênesis, isso fica mais claro para a gente. Lá diz, os homens de Sodoma vão dizer, onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós, para que tenhamos relações com eles. E o contexto de todo esse capítulo 19 de Gênesis, descreve bem como era o cenário lá em Sodoma naquela época. Era descrito por imoralidade, violência, egoísmo, injustiça, opressão dos vulneráveis, falta de hospitalidade. Vejam, os homens queriam abusar daqueles que visitaram a cidade. E um desprezo completo por questões espirituais. A cidade estava espiritualmente adoecida, mas ela achava que estava tudo bem. E eu vejo nessa história aqui uma lição central para nós como indivíduos, como líderes, como ministérios, etc. Qual é a lição? É possível estar cercado de movimentos, festas, inteligência, atividades, mas é possível também, em paralelo a tudo isso, estar totalmente morto espiritualmente. E a primeira grande lição que eu aprendo ouvindo essa história, lendo sobre essa história de Ló, é que existem pessoas buscando o sobrenatural pelo motivo errado. Os dias de Ló falam a respeito de dias marcados por homens e mulheres que buscarão se relacionar com o sobrenatural, vejam, para satisfazer seus próprios desejos obscuros. E o problema não é a busca pelo espiritual, mas é a motivação. E eu falo um pouco disso no meu livro, chamado Princípios da Adoração, ferramenta para uma nova geração de ministros. Logo na introdução, eu falo a respeito do poder da motivação no contexto lá da construção da Torre de Babel. Deus ele ficou surpreso com o poder da unidade dos construtores da Torre de Babel e desceu à terra para ver de perto o que os homens estavam construindo. Mas a torre estava sendo construída para tocar os céus e tornar famoso o nome daqueles homens sobre a terra, sobre toda a terra. E também vai dizer que aqueles homens estavam construindo o fundamento daquela torre com tijolos ao invés de pedras.
E tijolo aponta para a humanidade. O tijolo, para quem não sabe, é fabricado com os mesmos elementos que Deus usou para formar o homem. Lá no início de Gênesis, no capítulo 2, a gente vai ver, né, que o pó da terra. O pó da terra é o quê? É o barro, a argila, a areia. E são os elementos usados para fazer o tijolo. Enquanto que pedra aponta para Jesus, a rocha eterna, o firme fundamento. Então, seguindo adiante, né, a gente vê que a unidade ela tem esse poder extraordinário de atrair a presença de Deus para movimentos que surgem querendo tocar os céus. Mas é a motivação, o fundamento que determina se a presença de Deus ela vai abençoar aquele propósito e manifestar a sua glória, ou se vai trazer juízo, como foi na Torre de Babel, onde aquela obra toda parou e cada um saiu para um lado, sem entender o que o outro falava. Porque Deus é santo e Ele não se deixa escarnecer. Ele não divide a sua glória com nada e com ninguém. E sabe, irmãos, muitos querem mover, né, o extraordinário, querem mover o sobrenatural, mas não querem se relacionar com um Deus que santifica. Querem dons, mas não querem caráter. Querem revelações de profecias, mas não querem se arrepender. Não querem o arrependimento genuíno. E há uma busca crescente pelo espiritual, mas nem sempre pelo caminho certo. E muitos acabam usando a linguagem espiritual apenas como ferramenta para justificar os seus próprios desejos, os seus próprios impulsos. E quem lidera, né, precisa discernir isso, distinguir maturidade de misticismo, distinguir a voz do espírito da voz do ego, da mente. Isso para proteger a nossa casa, para proteger o caminho daqueles que Deus te confiou no ministério e até mesmo da sua própria vida. Mas voltando a falar dos dias de Ló, os anjos disseram para Ló no momento em que tiraram ele e toda a sua família de Sodoma, lá no capítulo 19, verso 17 de Gênesis, eles falam assim: corra, não olhe para trás, fuja para os montes para que você não morra. E aí Ló responde logo em seguida, né? Ah, assim não, meu senhor, não posso fugir para o monte. Receio que a destruição me alcance e eu morra. E, gente, aqui está um dos pontos mais fortes da mensagem, no meu ver. Ló não confiou em Deus de que o lugar alto era seguro para ele. E isso revela algo muito comum no discipulado e na liderança hoje. Pessoas que querem Deus, mas não querem subir o monte, ou seja, não querem viver uma vida separada para Ele. Querem ser usadas por Deus, mas não querem morrer para si mesmos, para suas vontades, seus prazeres, sua zona de conforto. Querem ver o sobrenatural, mas carregam junto com eles o medo de renunciar quem eles foram até hoje para viver algo novo. E Ló representa essa figura de instabilidade. Uma hora a gente quer perder tudo para Deus e outra hora estamos contentes com a insignificância. E veja que interessante, Ló ele pede a Deus para fugir para um lugar chamado Zoar. E ao invés de ir para os lugares altos, né? Zoar em hebraico significa literalmente em português a palavra insignificante ou pequeno. Então essa oscilação impede o crescimento, trava ministérios e paralisa destinos. No capítulo 19 de Gênesis, a gente também vai ver a mulher de Ló olhando para trás e se tornando uma estátua de sal. E isso também está carregado de significados espirituais para os dias de hoje, dias de Ló, como Jesus disse que seriam. A ordem de Deus foi: não olhe para trás, porque quem olha para trás lembra do que Deus mandou deixar, lembra do que Deus mandou abandonar. E, gente, pensa comigo, quem anda para frente olhando para trás, isso afeta a sua própria caminhada, porque quem anda para frente olhando para trás vai tropeçar. E pare para ver, dificilmente vai andar em linha reta. Se você pedir para uma pessoa andar em linha reta olhando para trás, pode ver que no final da caminhada ela vai estar muito distante do ponto onde ela deveria estar. E Ló foi responsável por gerar 2 homens através de um incesto com as suas filhas. Gente, a história de Ló é uma catástrofe gigantesca. Para quem quiser entender mais, eu recomendo a leitura de Gênesis 19. E ele, né, através desse incesto, ele se tornou pai de 2 homens que se tornaram líderes de povos que foram opositores de Israel até
nos dias de hoje, se é que podemos dizer, que foi Moabe, o pai dos Moabitas, e Amon, que foi pai dos Amonitas. E quem são eles hoje, né? São homens e mulheres que andam em círculos. E o plano desses caras, né, é destruir a identidade da igreja. E a lição para nós hoje ela é profunda. A sua instabilidade não tratada se torna uma herança maldita. Líderes e pessoas, de um modo geral, que não lidam com seus altos e baixos, transferem inseguranças espirituais para os seus liderados, para os seus filhos, para aqueles que caminham ao seu lado. E aquilo que você não consegue vencer, muito provavelmente, os seus filhos terão que enfrentar. E nós precisamos compreender que a estabilidade espiritual não é um luxo, é uma responsabilidade nossa com o rebanho que Deus nos confiou. Mas, se por um lado a confusão, a instabilidade e engano, por outro, Deus responde levantando uma geração profética. E lá em Malaquias, nós vemos o profeta dizendo, né, que nos últimos dias também seriam dias de Elias. Então veja, os últimos dias nós vemos que seriam como de Ló, mas também a palavra vai dizer em Malaquias 4, versículo 5 o seguinte: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E aqui podemos entender que ele não está falando literalmente a respeito do profeta Elias em pessoa, mas a respeito do espírito profético de Elias. E o que esse espírito profético representa? Representa a restauração da verdadeira adoração, representa a confrontação contra o espírito de Jezabel, que é um espírito de dominação, de manipulação, representa santidade e alinhamento com a voz de Deus, que é o Deus verdadeiro, e a pureza no altar. E eu creio que Deus está levantando uma geração de improváveis. Eu sempre falo isso, sempre falei isso com o pessoal do louvor, né? Deus está levantando hoje, né, uma geração de improváveis, de jovens sem nome, sem títulos eclesiásticos, que não se calarão diante de um sistema corrompido, que abandonou o verdadeiro propósito para o qual Deus chamou, que estão disfuncionais e vão se colocar diante do Senhor através da oração e da palavra para atrair o fogo do Deus verdadeiro, para expor e pôr à prova todo aquele que desvia o que era para ser oferecido a Deus, para ser oferecido a outros ídolos. E falando a respeito desses jovens sem nome, eu me lembro da narrativa de Ananias e Safira, em Atos 5, quando os jovens sem nome levam os corpos de Ananias e Safira, que intentaram, né, roubar a Deus e enganar a igreja, ilustrando que Deus quer restaurar hoje, que é a honestidade com as coisas de Deus, que é o temor do Senhor, que é a integridade e a pureza no ministério. Então, meus irmãos, Deus está preparando líderes que não negociam a santidade, que não distorcem a voz profética e que restauram o compromisso coletivo com a verdade. O Espírito, ele está chamando ministros, adoradores, intercessores, pastores, líderes que não apenas desejam experiências sobrenaturais, mas que abraçam a responsabilidade de zelar pela pureza do ambiente espiritual onde Deus quer habitar e preparar a noiva de Cristo para se encontrar com o noivo. E o mundo à nossa volta vive dias de Ló, mas Deus está nos despertando para vivermos dias de Elias. Homens e mulheres sem fama, mas com autoridade, sem palco, mas com temor, sem nome, mas com presença, sem títulos, mas com voz profética. O mundo está distraído, mas Deus está acordando você e eu. O sistema está doente, mas Deus não tem compromisso com o sistema. Ele tem compromisso com a sua palavra. A cultura, o que está à nossa volta pode estar cego, mas Deus está abrindo os olhos dos seus adoradores. E você faz parte desse chamado. E eu quero orar com você que está me ouvindo agora. Feche seus olhos. Ah, meu Deus. Ah, meu Pai. Como é maravilhoso saber que o Senhor nos conhece pelo nosso nome, antes mesmo de sermos concebidos. Como é bom saber que mesmo sem nós merecermos, o Senhor continua contando comigo e com esse meu irmão, essa minha irmã que está me ouvindo agora. Senhor, vivemos dias de Ló, como o Senhor Jesus havia dito, e a gente não quer estar indiferente a isso, mas queremos fazer a diferença nesse cenário. Portanto, meu Deus, nos levanta nesse tempo como portadores dessa voz profética, tal qual como Elias, que orou e fez multiplicar o azeite,
que orou e fez ressuscitar o filho da viúva, que orou e teve coragem de enfrentar todo espírito de manipulação e domínio que se opõe à liberdade e à verdade do teu fluir. Senhor, nós te clamamos nessa hora, se necessário for, meu Deus, faz cair fogo dos céus para mostrar que existe Deus em Israel e que o Senhor é o único Deus, o nosso Deus, e que além de ti não existe outro, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Destrona, meu Pai, tudo aquilo que se coloca para atrair a glória que é devida ao Senhor para si mesmo, pois não queremos ser a igreja de Tiatira, lá de Apocalipse 2, que tolerava Jezabel e seus ensinamentos, pois sabemos que a recompensa para aqueles que se posicionam contra essa regência, como diz no próprio capítulo 2, é a autoridade sobre as nações. E nós, como igreja, temos a missão de ir por todas as nações e fazer discípulos à sua imagem e semelhança. Então, Senhor, nos dê coragem para nos posicionarmos e fazermos a diferença em nosso território, nossa cidade, nossa nação. Guarda a nossa família, meu Deus, e tudo aquilo que leva o nosso nome, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos ouvintes, eu espero que esse episódio tenha falado ao seu coração. E eu quero dizer aqui que a sua opinião, o seu comentário aqui embaixo, é muito importante para mim e me motiva a continuar. Então comenta aqui embaixo a sua experiência comigo e compartilhe esse podcast com seus amigos, vizinhos, parentes. Divulgue nas suas redes sociais e ajude esse podcast a encontrar outras flechas que podem estar caídas pelo campo para que sejam ajustadas, tratadas e fiquem prontas para no tempo certo serem lançadas também para um propósito eterno. Tá bom? Um grande abraço, meu irmão, minha irmã. Fique com Deus e até o próximo episódio. Valeu!